A polaridade, pessoal, é uma matéria muito importante porque permite-se, através da polaridade, que você descobre se um composto dissolve em outro ou não. Como assim, Jura? Vocês vão perceber que quando a gente fala matéria de polaridade, uma molécula ou uma ligação pode ser polar ou apolar. Tá, mas o que isso tem a ver com a solubilidade dos compostos? Tem a ver o seguinte, quer ver? Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. E diferentes não se dissolve. Pessoal, isso aqui é muito importante para a gente entender o conceito de polaridade. Então, o que vocês têm que entender? Que se uma molécula é polar, ela só dissolve o que é polar. Então, se eu falar para vocês que a água é polar, o sal de cozinha também é polar, porque o sal de cozinha dissolve na água. Se eu falar para vocês que a água é polar, eu tenho certeza que o óleo é apolar, porque água e óleo não se dissolvem. Agora, se eu falar para vocês que a gasolina é apolar e o óleo é apolar, o apolar dissolve apolar. Então a gente fala assim, ó, semelhante dissolve semelhante, diferentes não se dissolvem. Deu para entender isso, galera? Certinho? Agora vem a pergunta, tá, Jura? Como eu vou saber se uma molécula ou uma ligação é polar ou não? Então, tem duas coisas diferentes. Existe a polaridade da ligação e a polaridade molecular. A gente vai falar das duas, tudo bem, pessoal? Começando pela polaridade da ligação. Então, a gente vai pôr assim, ó. Polaridade da ligação, que é diferente da polaridade molecular. Tudo bem? Que diz a polaridade da ligação? Gente, a polaridade da ligação diz o seguinte, presta bem atenção. Entre dois átomos iguais, a ligação é apolar. Entre dois átomos iguais, a ligação é apolar. Certo? E entre dois átomos diferentes, a ligação é polar. Por quê, pessoal? Uso óbvio. Vocês concordam que quando eu falo ligação, toda ligação é feita entre dois átomos? Pega o exemplo da água. H-O-H. Vocês concordam que o H ligado no O é uma ligação? Esse outro H ligado no O é uma outra ligação. Apesar de fazerem parte da mesma molécula, é uma molécula com duas ligações. A gente está analisando apenas a ligação. Então a gente fala assim, ó. Se a ligação for entre dois átomos iguais, ela é apolar. Por que ela é apolar? Porque quando são dois átomos iguais, não tem briga pelo elétron. Ok, pessoal? Briga pelo elétron seria o seguinte. H ligado a H. Como H e H têm a mesma força, os elétrons não vão nem para um lado e nem para o outro. Os elétrons eles ficam bem no meio. Então aqui eu tenho uma ligação apolar. Apolar quer dizer, pessoal, que os elétrons não vão nem para um lado e nem para o outro. Tudo bem? Agora dá um exemplo. Imagine que eu tenho uma molécula de HCl. Vocês aprenderam esses dias eletronegatividade, que é a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons. Vocês lembram disso? Entre hidrogênio e cloro, o cloro é mais eletronegativo. Como o cloro puxa os elétrons do hidrogênio, os elétrons vêm todos para cá, ó. Os elétrons vêm todos para cá. Conforme o elétron vem para cá, essa região fica com carga negativa. A gente fala que ele fica com um momento dipolar negativo, porque os elétrons estão vindo para cá. E aqui fica um momento dipolar positivo. Deu para entender isso, pessoal? Certinho?
Então, de um lado eu tenho um momento dipolar negativo e um momento dipolar positivo. Como eu tenho polos negativo e positivo, então eu falo que a ligação é polar, porque são entre átomos diferentes. Então, a primeira coisa que você tem que entender, pessoal, ligação entre átomos iguais, o elétron não tem um sentido de direcionamento, então anula as forças, é apolar. Entre átomos diferentes, vai ter um fluxo de elétron indo para algum lado, deixando esse lado negativo e o lado que está sem elétron positivo. Tudo bem, pessoal? Então a gente pode até dar um exemplo aqui, ó. Átomos iguais, apolar H com H, certo? E aqui a gente pode dar o exemplo do H com o Cl. Tudo bem, pessoal? Primeira coisa, que é a polaridade da ligação, que é diferente de polaridade molecular. Então, olha que interessante. Se eu falar que isso aqui é uma estrutura e isso aqui é uma outra estrutura, essa estrutura dissolve nessa? Não, porque polar não dissolve a polar e vice-versa. Tudo bem, galera? Ok essa primeira parte? Entenderam a polaridade da ligação? Ok? Muito bem. Agora, pessoal, nós vamos falar de polaridade molecular, tá bom? Vamos falar de polaridade molecular. Deixa eu escrever aqui, ó. Polaridade molecular. Pessoal, quando eu falar a palavra polaridade molecular, agora eu vou determinar a polaridade da molécula. Eu vou falar se a molécula como um todo, se ela é polar ou apolar, e não só apenas a ligação. E como eu descubro isso, pessoal? Eu vou fazer um resuminho que vai ajudar muito, quer ver? Para você saber se uma molécula é polar ou apolar, você vai ter que analisar o número de nuvens eletrônicas, vocês já aprenderam isso em geometria molecular. Número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central. E você vai analisar o número de átomos iguais ligados ao átomo central. Nossa, Júlia, que confusão. Não é confusão não, gente. Presta atenção que vocês vão entender de boaça. Quer ver? Ó. Pessoal, então vocês vão analisar o seguinte. Vocês vão analisar o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central e o número de átomos iguais ligados ao átomo central. Tudo bem? Então vamos dar um exemplo. Vamos pegar aqui o exemplo da água. H2O. Pessoal, a gente aprendeu aí em aulas anteriores de geometria molecular, né? Que a água ela é assim, ó. H, uma nuvenzinha aqui em cima e outra nuvenzinha aqui do lado. Não foi isso que a gente aprendeu? Pergunta: quantas nuvens eletrônicas tem ao redor do átomo central? Vamos lá? A ligação eu conto como uma nuvem, o parzinho como nuvem e o outro par como nuvem. Então eu tenho 4 nuvens ao redor do átomo central. Tudo bem? Segundo, quantos átomos iguais eu tenho presos ao átomo central? 2. 2 átomos iguais. Pessoal, agora eles têm que ser iguais, tudo bem? Fala uma coisa para o Jura. A quantidade de nuvens e de átomos iguais bateram? Não, porque aqui eu tenho 4 nuvens e aqui eu tenho 2 átomos. 4 nuvens e 2 átomos. Quando a quantidade de nuvem for diferente da quantidade de átomos iguais, a gente fala que essa molécula
ela é polar. Então, para ela ser polar, pessoal, presta bem atenção que isso é importante, tá? O número de nuvens devem ser diferente do número de átomos iguais ligados ao central. Então, isso aqui é polar. Certo, pessoal? Belezinha? Agora, quando a quantidade de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central for igual ao número de átomos iguais ligados ao central, ele é polar. Como assim, Jura? Dá um exemplo. Ele é apolar, perdão, gente, perdão. Ele é apolar. Apolar. Como assim, Jura? Dê um exemplo. Dou um exemplo. Vamos dar o exemplo do metano que a gente já viu hoje. O metano é assim, ó. H, C, H, H e H. Pessoal, primeira pergunta. Quantas nuvens eletrônicas a gente enxerga ao redor do C? Ó, 1, 2, 3, 4. 4 nuvens ao redor do átomo central. Então, o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central é 4. Qual o número de átomos iguais que estão ligados ao central? Eu tenho H, H, H e H. Eu tenho 4 átomos iguais. Ô, gente, fala pro Jura. O número de nuvens e de átomos iguais não são os mesmos? Quando a quantidade de nuvem de átomos iguais forem igual, 4 e 4, 3 e 3, 2 e 2, quer dizer que a molécula é apolar. Sabe o que significa a molécula ser apolar, pessoal? Significa que esse composto não dissolve nesse composto. Quer dizer que o metano não dissolve na água. Tudo bem, galera? Só uma coisa importante que eu quero enfatizar para vocês, para a gente encerrar essa aula e fazer exercícios. Toma cuidado, tá? Você pode ter um composto que tem ligação polar, só que o composto como um todo será polar, que é o caso do metano. Quando a gente analisa as ligações, pessoal, a gente analisa sempre entre 2 átomos. Então, olha aqui um exemplo, ó. Você concorda que o C está ligado com H, o C com H, o C com H e o C com H? Cada ligação que o C está fazendo com H são ligações entre átomos diferentes. Então, eu tenho aqui ligações polares. Eu posso até colocar isso aqui, ó. Aqui eu tenho ligações polares. Porém, quando eu analiso a molécula como um todo, a molécula é apolar. Então eu posso ter ligações polares, mas o conjunto ser apolar. Eu sempre gosto de dar um exemplo, pessoal, do gás carbônico, do CO2. Olha que interessante o CO2. O CO2 ele é assim, ó. Ele é uma molécula que tem uma ligação dupla com O da esquerda e dupla com O da direita. Esse é o gás carbônico. Pessoal, vamos olhar as ligações independentes. O carbono com oxigênio da esquerda é uma ligação polar. Por que é uma ligação polar? Porque é uma ligação entre 2 átomos diferentes. C é diferente do O. Então aqui tem uma ligação polar. E o C com O da direita também é uma ligação polar. Então aqui nessa molécula eu tenho ligações polares. Ligações polares. Porém, vamos analisar a molécula como um todo? A molécula como um todo fica assim, ó. Eu tenho uma nuvem para cá, uma nuvem para cá. Então eu tenho 2 nuvens ao redor do átomo central. E como eu tenho um oxigênio para a esquerda e um oxigênio para a direita, eu tenho 2 átomos iguais. 2 átomos iguais presos ao carbono. Dá para entender isso, pessoal?
Como eu tenho duas nuvens e dois átomos iguais, 2 e 2, a quantidade é igual, a molécula é apolar. Ô Jura, mas e para saber se ele dissolve ou não na água, por exemplo? A água é polar. Você vai ter que analisar a molécula. Como o gás carbônico, gente, é uma molécula apolar, por ser apolar, ele não dissolve na água. Por isso, quando você toma um refrigerante ou alguma bebida gaseificada, ou seja, que tem gás, você enxerga as bolinhas de gás, porque o gás não dissolve na água. A água é polar e o gás carbônico, que é o gás da bebida, é apolar. Tudo bem? Como um é polar, o outro é apolar, pessoal, então um não dissolve no outro. Deu para entender, pessoal? Então isso é muito interessante. Você pode ter uma molécula com ligações polares, então ligação você vai olhar uma independente da outra, que eu estou querendo dizer a vocês. Eu estou querendo dizer assim, ó, para analisar a ligação você olha independente. Carbono e oxigênio são átomos diferentes, ligação polar. Aí você olha para cá, ó, carbono com oxigênio são independentes, ligação polar. Só que a hora que você olha o conjunto, você percebe que a molécula como um todo é apolar. Tudo bem? Pessoal, vou sair da frente, tudo bem? Tirem um print aí pra mim, por favor, porque a parte explicativa da matéria era isso. Tudo bem? Agora eu vou fazer exercício com vocês. Tudo bem? Muito bem. Pessoal, peguem para mim o livro, por favor. Página 582. A gente vai fazer o exercício de número 1. Tudo bem? Vamos aí fazer o exercício de número 1. Ele diz o seguinte, ó. Classifique as ligações dos compostos abaixo em iônica, covalente apolar, covalente polar ou metálica. Pessoal, então ele fala, ele põe até em negrito, ele quer que classifique a ligação. Então vamos fazer uma por uma. Primeiro, o que é BR2? BR2 é uma ligação entre BR com BR. Pessoal, se é BR com BR, são dois átomos iguais ou dois átomos diferentes? São dois átomos iguais, então a ligação é covalente apolar. Primeiro, ô Jura, por que você sabe que é covalente? A gente já aprendeu isso, ligação covalente entre não metal com não metal. E apolar porque são entre dois átomos iguais. BR, BR, eu acabei de explicar para vocês que dois átomos iguais é apolar. Certo? PCl3. Pessoal, PCl3 é assim, ó. Cl, Cl, Cl. Vamos por partes. Tanto P quanto Cl são não metais, então a ligação é covalente. Beleza? Agora fala uma coisa, são ligações entre átomos iguais e diferentes, P com Cl. P com Cl e P com Cl é ligação entre átomos diferentes, então já é covalente polar. Quer dizer que a ligação são entre átomos diferentes é polar. Tudo bem? Pessoal, aqui é maneiro, ó. LiCl. É lítio, é metal. Cl é não metal. Entre metal e não metal, a ligação é iônica. Aqui tá fácil. Viu que a ligação é entre um metal e não metal, a ligação é iônica. Tudo bem? Pessoal, olha isso aqui que interessante. ClF. Como Cl é não metal e F é não metal, então tem uma ligação covalente. Mas pergunta, é uma ligação covalente entre átomos iguais ou átomos diferentes? Diferentes. ClF, dois átomos diferentes, é covalente polar. Tudo bem, pessoal? Agora, olha o Fe. O Fe não é ferro. Ferro é metal, só tem Fe, então é ligação metálica. Só tem ferro, ligação metálica. Certo? E a F, eu tenho um metal e um não metal. Metal e não metal, ligação iônica. Tudo bem? Perdão, pessoal. Tudo bem? Não é o corona não, tá? Pessoal, tudo bem? Ligação iônica. Dê print da tela, tá bom? Pausa aí, tá? Printa aí o seu
com o seu celular, com o que vocês quiserem aí. Tudo bem? Para a gente ir para o próximo exercício, exercício de número 2. Tudo bem, galerinha? Certinho? Vamos então para o próximo. Vamos para o exercício de número 2. Tá? São 3 exercícios, né, gente? Deixa eu apagar aqui. Para a gente poder fazer o exercício de número 2. Pessoal, o exercício 2 diz assim, eu vou ler aqui no meu livro, tá? O forno micro-ondas foi uma das famosas descobertas acidentais da ciência. Em 46, o engenheiro elétrico Percy Spencer percebeu que uma barra de chocolate em seu bolso havia derretido enquanto ele trabalhava em um radar e associou esse fato às ondas de rádio. Teve então a ideia de usar essas ondas para cozinhar alimento. Surgiu então o forno de micro-ondas, que chegou a ser chamado de forno radar. Os primeiros modelos comerciais pesavam cerca de 340 kg e mediam aproximadamente 1,5 metro de altura. Olha que absurdo, gente! Hoje sabe-se que as moléculas polares, ou seja, as moléculas polares, são responsáveis pela absorção de energia micro-ondas. Aí ele pergunta, assinale abaixo a substância que mais provavelmente absorverá essa energia. Pessoal, quando ele fala a palavra molécula, isso é muito importante, ó. Ele fala aqui, ó, moléculas polares. Quando ele fala a palavra molécula, eu já tenho que associar que molécula, ele tem que realizar a ligação covalente. E a ligação covalente, ela tem que ser apenas entre não metais. Então você já tira A, porque a é iônica entre metal e não metal. E as outras podem deixar. Gente, agora dessas aqui que são covalentes, eu tenho que descobrir qual que é polar. Vamos começar pelo BF3? Vamos fazer o BF3 aqui, ó. BF3. Pessoal, vamos lá. Quantas nuvens tem ao redor do B? 3, ó. Uma nuvem, 2 nuvens, 3 nuvens. Quantos átomos iguais tem presos ao B? 3 átomos. Ô, gente, se eu tenho 3 nuvens e 3 átomos, quer dizer que essa molécula é apolar. Não é o que eu quero, que ele quer a molécula polar. Tudo bem? Vamos fazer o CCl4. O CCl4 é assim, ó. Opa, desculpa. O C no meio, Cl de um lado, Cl, Cl, Cl. Pergunta a vocês, pessoal. Nuvem, 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 nuvem. 4 nuvens. Tudo bem? Quantos átomos iguais tem preso esse átomo central? 4 átomos iguais. Eita! 4 nuvens, 4 átomos iguais, apolar também, porque a quantidade é a mesma, não é o que ele quer. Tudo bem? Tem gente aí que já deve ter sacado qual que é, né? Certo? Gente, CO2. CO2 é assim, ó. Eu tenho uma nuvem para cá, uma nuvem para cá. 2 nuvens. Quantos átomos iguais presos ao central? 2 átomos iguais. Eita, 2 nuvens, 2 átomos, a quantidade bateu, apolar também. Isso quer dizer, pessoal, que a única que é molecular polar é a água. Por quê, Jura? Vamos lá matar então por que é água? A água, eu tenho que lembrar que a água é assim, ela é uma estrutura angular, que tem um parzinho aqui de elétron e outro parzinho de elétron aqui isolado. Isso quer dizer, pessoal, que ao redor do óleo tem 1, 2, 3, 4 nuvens. Porém, apesar de eu ter 4 nuvens, tem quantos átomos presos ao átomo central? 2. 2 átomos iguais. Ô, gente, fala pro Jura. O número de nuvens e átomos iguais bateu? Não. Então essa molécula ela é polar. Por isso a alternativa então E.
Tudo bem, pessoal, por que é água? Por isso eu vou falar até um negócio importante. Toda vez que você for cozinhar um alimento no micro-ondas, joga um pouquinho de água. Porque o micro-ondas ele aquece a água e a água cozinha seu alimento, esquenta seu alimento. Pode ver que alimentos ressecados, que não tem muita água, nem parece que esquentou. Então vamos supor que você tem um macarrão gelado na geladeira. Joga um pouquinho de água nele, que essa água absorve no macarrão. O forno micro-ondas esquenta a água e a água esquenta seu macarrão. Fica a dica. Tudo bem a 2, pessoal? Podemos ir para a 3 e última? Ok? Printa a tela aí, quem quiser resolver. Beleza? Bonitinho. E agora a gente vai para o último exercício. Tudo bem, galera? Último exercício aqui, exercício de número 3. Tudo bem? Vamos para o exercício de número 3. Tá? Vou apagar aqui. Pessoal, o exercício de número 3 diz assim, ó, vou vir aqui no cantinho, tá? Exercício 3 e último para encerrar nossa aula. De forma geral, substâncias polares são solúveis em outras substâncias polares. Lembra que eu falei isso para vocês? Assim como substância apolar são solúveis em apolar. Observe as imagens abaixo que mostram o comportamento de 2 diferentes derivados do petróleo a ser misturados com água. Pessoal, aqui ele dá querosene, gasolina e água, tudo bem? Ele fala o seguinte, consegue perceber? Deixa eu subir esse desenho para ficar melhor de visualizar o que está acontecendo, ó. Querosene, gasolina e água. Perceba que aqui em cima o querosene misturou com a gasolina e a água ficou separado. Pessoal, vamos usar nosso conhecimento prévio para poder responder? Pensa, conjura. A água, nós acabamos de ver que a água é polar. Se a gasolina misturou com o querosene e ambos não misturou com a água, quer dizer que a água é polar, quer dizer que a gasolina é apolar e quer dizer que o querosene também é apolar. Por quê? Se a água é polar, acabei de descobrir no exercício 2 que ela é polar, e ela não mistura nem com o querosene nem com a gasolina, quer dizer que os dois são apolares. E por ser os dois apolares, os dois misturam com a gasolina e querosene. Tudo bem, pessoal? Vamos ver o que ele quer saber? Sabe-se que derivados de petróleo, em sua maioria, são constituídos principalmente por hidrocarbonetos. A gente aprendeu isso em orgânica. Moléculas formadas exclusivamente de carbono e hidrogênio. Vamos ver o que ele quer saber? Com base nas informações e imagens apresentadas, o que podemos afirmar sobre a polaridade desses derivados? Pessoal, acabei de escrever, eu dei a resposta aqui na hora que eu estava explicando. Então, a água é polar e pelo fato do querosene e a gasolina não misturarem com a água, então quer dizer, não misturarem com a água, quer dizer que eles têm polaridade diferente, eles são apolar. Então você pode dizer que esses dois são apolar porque eles são miscíveis. Miscíveis quer dizer que eles se misturam. E esse aqui é polar porque ele é immiscível. Belezinha? Immiscível. Pessoal, fiquem com Deus então. Muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez, tá? E se Deus quiser, nós estaremos aí juntos novamente. Eu estou contando os dias aí para que a gente possa estar juntos novamente, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, todos têm meu WhatsApp. Pode mandar um WhatsApp no particular, tudo bem? Fica com Deus, que Deus os abençoe, terceirão, e tamo junto sempre, beleza? Até a próxima!